repercutimos agora, então, o anúncio do plano para socorrer os exportadores. Eu vou conversar com a Ana Amélia Lemos, jornalista e ex-senadora. Muito bem-vinda, Ana. Boa tarde. Boa tarde, Simone. Boa tarde aos nossos telespectadores que acompanham aqui o AgroTarde. Havia uma expectativa enorme, como você sabe, desses setores que foram mais impactados pelo tarifaço determinado pelo governo Donald Trump aos produtos brasileiros. É claro que para grande parte deles foi um alívio, em parte, evidentemente, um plano não é capaz de atender integralmente todas as demandas, especialmente algumas mais sensíveis. O caso da pecuária, por exemplo. Por isso, a reação da entidade representativa dos pecuaristas do Mato Grosso já reagiu informando que os prejuízos já estão sendo contabilizados, porque desde o início da entrada em vigor da tarifa de 50% sobre a importação dos produtos brasileiros, a carne é um dos mais importantes, o preço do animal, o preço do boi, caiu R$ 400 cada animal. Então, esta apuração de um prejuízo, de uma perda nas operações de venda dos animais que vão para o abate, realmente já está impactando negativamente e, portanto, pelo menos para a pecuária, não foram suficientes. Diferente da época da pandemia, onde que medidas emergenciais foram tomadas, mas o setor de alimentação não foi afetado. E então, na época, não, o problema da pecuária não houve, porque não só a questão da pecuária, mas também outros setores de trabalho, como construção civil, também não paralisaram as suas atividades, foram preservados. Agora, neste momento, o problema maior está também em setores que são altamente empregadores de mão de obra e que não tiveram um atendimento adequado em relação à garantia dos empregos das pessoas ou dos empregados de setores que são intensivos em mão de obra, como é o caso do setor de calçados. Por isso, a própria entidade representativa da indústria calçadista brasileira, que foi pesadamente afetada, porque a maior parte da exportação de calçados sob encomenda das empresas americanas, ele tem um mercado específico, porque a marca é exclusiva para aquelas lojas. Então, não há possibilidade de você colocar este produto em outros mercados, e não só pelos modelos, pelas marcas que eles contêm, porque é uma marca privada daquela determinada loja, e também porque os números e os modelos não são adequados aos mercados que se queira vender. Então, não há mercado alternativo para este produto encaminhado aos Estados Unidos. Por isso, a Bicalçados está mesmo reconhecendo o que é positivo na intenção do governo desse socorro, muito bem-vindo. O fato é que falta ainda um apoio suplementar ou muito mais eficaz na questão da garantia dos empregos, que é a questão social mais importante, mais impactante neste momento para o setor de calçados. Eu também queria sublinhar que, de um modo geral, as medidas do Reintegra ou outras questões relacionadas a financiamento e a prorrogação dos débitos também foram entendidas como uma medida possível de ser tomada, no momento em que o governo está convivendo com um déficit fiscal, um déficit alto do gasto do governo federal, o déficit fiscal que nós temos, com a necessidade de um desembolso agora de 30 bilhões para socorrer emergencialmente os setores mais afetados, especialmente no comércio exterior com os Estados Unidos. E não há possibilidade de você, Simone, recuperar de uma hora para outra o mercado perdido. Você não pode buscar alternativas porque não se faz um mercado muito rapidamente. Claro que abriram-se portas muito importantes, como, por exemplo, o mercado de produtos agropecuários para as Filipinas, as carnes, toda a cadeia produtiva de carnes para as Filipinas e outros mercados asiáticos, mas isso não é suficiente para recuperar as perdas que temos para o mercado americano, que é o maior comprador de carne bovina depois da China. Então, é realmente uma situação que agora preocupa os pecuaristas do Mato Grosso. A Acrimate colocando, né, desde o do tarifaço norte-americano, 12 milhões aí de dólares a perda, segundo a Acrimate, né, por dia. A gente segue aqui, né, Ana? A gente sabe que são muitos setores afetados. Esse plano emergencial do governo aí, que eles colocam, é uma primeira fase dele, vai atender até, não todos, né? A gente viu a pecuária aí, mas que a pecuária pode buscar outros players, como já está acontecendo, está enviando carne
a carne brasileira para outros players. A gente viu até o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando, né, durante o anúncio aí desse pacote, colocando aí algodão e a soja não estão ainda nesse radar americano, mas o ministro falou assim, ó, possíveis, né, outros setores podem ser ou não afetados, a gente não sabe ainda, mas a China, né, a gente já viu o Donald Trump pedindo, né, que a China aumentasse a compra em 4 vezes mais da soja americana, comprasse mais a soja americana. Eu ouvindo o Silmar Miller, o nosso consultor, falando que só se os Estados Unidos produzissem muito mais numa próxima safra, porque essa aí não teria como, né, aumentar esse apetite aí, cobrir esse apetite aí dos chineses. Enfim, a gente segue acompanhando, né, Ana? Simone, a pergunta que tem que ser feita, será que interessa aos chineses aumentar as compras dos Estados Unidos, aumentar a dependência do produto americano para alimentar a população chinesa? Ou será que, pela garantia que tiveram os chineses até agora da fornecimento do produto brasileiro, será que é conveniente trocar o mercado? Então, nessa hora, a China também tem pendências comerciais com os Estados Unidos em vários setores, inclusive da tecnologia, como nós temos agora esta moeda de troca, chamada regulamentação das Big Techs. Então, o Brasil ainda tem algum espaço para essa negociação. Não, é claro que ele é restrito, é limitado, porém não pode, a China também, geopoliticamente falando, ela não pode descurar de um mercado que ela tem grande interesse e grandes interesses, não só na importação de produtos alimentícios, como também o interesse na questão da logística em nosso país. Então, a relação com a China tem sido pêndulo, e até porque a China é um dos mais importantes países que está dentro do BRICS, aquele projeto que tanto irrita o Donald Trump, que é relacionado à criação de uma moeda alternativa para o comércio global. Aí é que as questões vão se encaminhando. Então, China e Brasil agora estão numa relação, eu diria, de maior intensidade em função exatamente da situação criada pelo governo americano. Ana Amélia, vamos mudar de assunto agora. A gente vai falar de licenciamento ambiental, né? A gente está cobrindo aqui, falando, né, da sanção aí com vetos, né? A FPA defendendo a autonomia dos estados e municípios. O Leandro de Souza esteve nessa coletiva, né, Leandro? Participando. Olá, e vai trazer para a gente as informações que você ouviu por lá. Eu sei que você vai chamar também aí mais entrevistas, né, que você fez. Agora, Leandro, você que esteve nessa coletiva, articulação agora para derrubar esses vetos? Ana Amélia, boa tarde para você, boa tarde também, Simone, uma ótima tarde para quem nos acompanha. Pois é, Simone, eu estive lá hoje nessa reunião da FPA, onde estavam reunidos aí os parlamentares, senadores, deputados que integram essa frente parlamentar poderosíssima, que integra aí mais de 250 parlamentares e que a gente sabe a força que ela tem no Congresso Nacional. Se quiser aprovar qualquer coisa, eu não tenho dúvida que aprova, viu, Simone? Porque há quando é necessário fazer uma articulação. Só que a FPA promete que na próxima quinta ou amanhã ou na sexta-feira vai apresentar um relatório com cada ponto que foi vetado pelo presidente da República e uma observação a respeito desta questão que é legislativa. Então, os vetos tiveram como base argumentos que eram constitucionais ou de interesse público e a resposta que virá da FPA será exatamente no mesmo tom, ou seja, utilizando argumentos que sejam legislativos, que sejam legais e constitucionais, Simone. Conversando com os parlamentares, e eu reafirmei aquela disposição, aquele sentimento que eu já tinha visto antes, lá no início, assim que foram anunciados os primeiros vetos. Há sim disposição para negociar com o governo federal, não há dúvida, alguns dos pontos, mas alguns deles são inegociáveis. O deputado Zé Vitor, que foi o relator desse projeto na Câmara dos Deputados, falou com jornalistas logo depois desse encontro entre os parlamentares, representantes do setor primário também, e explicou quais são exatamente os pontos que são inegociáveis para a frente parlamentar da agropecuária. A gente separou esse trechinho, vamos ver. Quais vetos são inegociáveis? Aquele que trata da autonomia dos estados e municípios, porque nós não queremos, e não é saudável e nem tecnicamente justificável, que o poder esteja todo concentrado em Brasília, no IBAMA e no CONAMA, pensando especificamente no setor agropecuário. Nós não podemos abrir mão de derrubar o veto que trata da necessidade de ter um cara analisado para o produtor rural fazer jus a uma licença simplificada ou mesmo uma dispensa. Por quê?
toda a parte do produtor já foi cumprida. Toda a ideia da LAC é uma ideia importante para nós. O instrumento da licença por adesão e compromisso é importante. É esse tipo de acordo que nós podemos assumir. Melhorias no projeto de lei ou na própria medida provisória, por meio de emendas, que nós já preparamos algumas. Hoje nós já temos 12 emendas apresentadas à medida provisória, mas nós estamos cientes da necessidade de melhorar o texto. A LAI, no modo como está sendo apresentado pela medida provisória, teve a nossa participação no debate. Nós tecnicamente enxergamos que ela melhorou, graças a uma abertura nossa que nós dizemos, tecnicamente pode ser melhorado. Mas o ambiente no Senado não permitia que a senadora Tereza pudesse aprimorar o texto ali. A emenda tratava pura e simplesmente da lei monofásica. Então, essa questão é importante. Veja só, o setor está disposto a negociar esta questão. Qual seria a negociação a ser feita sobre esse tema que diz respeito à lei? E é importante a gente dizer porque ele é muito sensível. Foi uma proposta apresentada pelo presidente do Senado Federal no plenário do Senado. Ela foi incluída pelo relator da matéria lá mesmo no plenário e foi aprovada. Portanto, tem o respaldo do presidente do Senado, que nesse momento é importante a gente contextualizar. Simone, há uma crise nesse momento envolvendo, inclusive, dois poderes da República, que é o Congresso Nacional. Crise essa provocada naturalmente pela extrema-direita em razão do que tem acontecido com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Por que eu trago esse assunto para o contexto que está sendo colocado? Porque se o governo simplesmente vetasse a proposta do presidente do Senado Federal, não há dúvida que ele compraria uma rusga ou, no mínimo, criaria aí um gargalo difícil de ser enfrentado, ou seja, ao vetar uma proposta do presidente do Senado. Qual foi a solução? Automaticamente o governo editou uma medida provisória para corrigir alguns pontos, sobretudo aquele que tratava da monofasia, ou seja, da emissão automática e expressa de todos os licenciamentos necessários para aquelas obras que foram listadas pelo Conselho de Governo, que é isso que define a lei. Aí eu perguntei para o deputado Zé Vitor se aquele prazo estabelecido de 12 meses para que sejam então emitidas todas esses licenciamentos estaria razoável, e ele me disse exatamente que sim, que está razoável e que não vê dificuldade em avançar nesse tema, e que para eles, de fato, a questão da autonomia dos municípios, ou seja, da transferência de algumas das competências dos poderes dos órgãos de governo, como o IBAMA, por exemplo, e o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, para estados e municípios, a questão do CAR, da exigência do CAR, que a Frente Parlamentar da Agropecuária derrubou para que tivesse o licenciamento ambiental, esses pontos, eles são inegociáveis, como disse o deputado, o que significa dizer, Simone, que os outros são flexíveis, né? Quer dizer, é possível se avançar nas questões, mas esses não há dúvida. E eu volto a afirmar, caso não haja o entendimento e o acordo com o governo, não tenha dúvida que a FPA vai ter força suficiente para derrubar os vetos do governo. Aí tem que convencer o presidente Davi Alcolumbre a pautar essa matéria na próxima reunião, na próxima sessão do Congresso Nacional, Simone. Ana Amélia Lemos, aí, ó, é espaço para negociação, mas não abrem mão desses pontos que o Leandro colocou aí, né? O CAR e a autonomia dos estados. Como é que você avalia tudo isso agora? O Leandro também trouxe aí em relação à LAI, não é? A licença ambiental especial. Ana, está com você. Olha, Simone, o Leandro, como um bom repórter e conhecedor do sistema, ele fez uma apresentação correta da posição dos produtores e também do comportamento do Senado, trazendo à pauta uma questão política importante. Quando uma iniciativa é do próprio presidente do Senado e ele tem o poder de decidir, é ele o presidente também do Congresso Nacional para decidir os vetos, o poder do presidente é inquestionável, dada também a boa relação que ele mantém com o Poder Judiciário e também com o presidente da República. Então, esse é um ponto que o lado do Alcolumbre foi feito considerando também a competência do Senado Federal, que é o representante da federação, o interesse da federação. E os estados fazem parte disso, chamados primos pobres da federação, os municípios são os mais pobres ainda. Então, a repartição de responsabilidades
tem um objetivo único que todos eles sublinham: desburocratizar, simplificar. Isso não significa fazer qualquer fragilização do rigor na fiscalização do licenciamento ambiental, com a proteção devida de fontes, de nascentes, de áreas de preservação permanente e tudo mais. Então, esse autolicenciamento, o autocompromisso que o produtor assume, ele tem consequências. Se ele não cumprir aquilo que ele está dizendo que vai fazer, ele estará criando um problema para ele e ele certamente não terá interesse. Isso já funcionou muito bem na Bahia, foi o primeiro estado a ter uma espécie de comportamento novo em relação a essa matéria, e eu já posso dizer que começou lá esse tipo de tratamento com responsabilidade entre as partes: governo federal, os governos estaduais, municipais e o produtor. O CAR é um problema, depende dos estados e o governo federal. E esse documento dá uma demora enorme para ser conseguido. Possivelmente a simplificação e a desburocratização vai facilitar a vida do produtor. Ninguém quer destruir o meio ambiente, porque todo mundo está sabendo que hoje o comprador do produto que é exportado na área da agropecuária, seja ela pecuária, seja ela do setor de carne, seja ela do setor da proteína vegetal, há uma exigência rigorosa da preservação ambiental. Qualquer erro que seja feito nessa área, quem vai pagar a conta vai ser o próprio produtor rural. Então, não há interesse dele de criar problemas para ele próprio. Então, há um senso, e é preciso compreender também dessa responsabilidade, que não está se tratando aí de mitigar ou de reduzir ou de limitar a proteção ambiental em nosso país. Pelo contrário, é uma forma inteligente de confiar nos produtores rurais e não deixar encastelados algumas corporações que não querem perder poder. Esse é o grande problema também em nosso país. Eu acho que uma questão interessante, Ana, você que tem muita experiência no Congresso Nacional, já foi senadora da República, tem a cobertura aqui do Congresso de tantos anos, a disposição que os parlamentares mostraram de negociar com o governo, quer dizer, abrindo a possibilidade, porque assim como eu falei anteriormente, força suficiente para a FPA sentar ali, forçar o presidente do Senado a colocar aquela matéria em votação, forçar no sentido figurado, naturalmente, pressionar para que ele coloque a matéria em votação e derrubar aquele texto. Mas a disposição de sentar, me parece que é uma mudança, inclusive, ou pelo menos uma indução de comportamento novo, que eu acho que é interessante. Quer dizer, senta-se à mesa, discute-se, se não tem acordo, vota-se. Quem tem voto ganha, quem não tem perde. Eu acho que este clima que foi trazido aí pelos parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária, neste momento em relação a essa matéria, vem no sentido de apaziguar o ambiente, ou pelo menos no sentido contrário daquilo que a gente está vendo neste momento lá no Congresso Nacional, Ana. É claro, Leandro, concordo plenamente. Há um tempo também que este momento que estamos vivendo é um clima de muita apreensão no setor da agropecuária por conta desse tarifaço. Então, tentar uma negociação e o insucesso que o governo está tendo na relação com os Estados Unidos, então, mais uma vez, prova que é necessário internamente, aqui dentro do Brasil, os agentes públicos ou políticos ou institucionais, Poder Executivo, Legislativo e até o Poder Judiciário, se entendam numa matéria que é de interesse nacional. Não é que é de direita ou de esquerda, é o interesse nacional que está em jogo, é o emprego que está em jogo, é a economia brasileira que está em jogo, exatamente é o protagonismo brasileiro no mercado internacional que está em jogo também. E a questão ambiental é uma das mais importantes, até porque estamos preparando aí a COP30 em Belém do Pará, com tantos dilemas que estamos enfrentando na logística. Então é um momento, claro, e eu acho que é possível, sem dúvida, com a liderança da Tereza Cristina, uma excelente relatora que foi no Senado, do próprio Davi Alcolumbre, do Hugo Mota, e das lideranças da Frente Parlamentar da Agricultura, sob a liderança do Pedro Lupion e do relator, o Zé Vitor, o deputado Zé Vitor, de fazer um entendimento. E é o melhor caminho que tem, neste momento, para, digamos, desanuviar o clima pesado que nós estamos vivendo em nosso país. Leandro, teve mais desdobramentos lá na FPA, na Frente Parlamentar da Agropecuária. Traz para a gente. Teve, e diz respeito, eu chamo a atenção novamente ao setor produtivo primário, os representantes do setor produtivo primário e também os ambientalistas. E a gente está vendo ali um conflito logo na frente, porque o governo está elaborando o Plano Clima, está indo em consulta pública, mas o governo já elaborou, quer dizer, já tem um esboço daquilo que pretende estabelecer como compromisso para cada um dos setores. O que é o Plano Clima? O Plano Clima é a execução daqueles compromissos que foram assumidos pelo governo no Acordo de Paris, no Acordo do Clima, e que estabelecem alguns procedimentos. Cada um dos países teve a liberdade de estabelecer os seus compromissos. O Brasil foi ousado no processo. Criou aí uma meta de 54
3% de redução das emissões de gases de efeito estufa até 2030. E olha só, estabeleceu para cada um dos segmentos econômicos, agricultura, indústria e outros segmentos produtivos, compromissos distintos. Só para você ter uma ideia, o setor agropecuário tem o compromisso de reduzir em até 54% as emissões até 2030. Em contrapartida, o setor, por exemplo, de petróleo pode aumentar em até 44% as suas emissões. O setor agropecuário entende que há uma disparidade na relação, no estabelecimento dessas regras a serem cumpridas, porque de um setor se exige muito, de outro não se exige nada. Por exemplo, atribui-se no próprio Plano Clima, e eu tenho ali, eu li o texto, atribui-se exclusivamente o maior volume de emissões do gás de efeito estufa ao desmatamento e atribui-se o desmatamento ao setor agropecuário. É claro que o setor gostaria de vir à mesa, discutir de fato esse tema com maior responsabilidade, com maior compromisso, inclusive de todos os setores, até mesmo o setor de gás e petróleo, que de certa maneira acabou sendo preservado aí desta questão. Eu conversei com o deputado Afonso Ram a respeito desse assunto, a gente separou um trechinho no final da reunião lá da Frente Parlamentar da Agropecuária que discutiu esse tema. Vamos assistir. Nós temos o direito de uma forma equilibrada, promover alguns cenários de crescimento dentro desse equilíbrio econômico, social e ambiental. Portanto, o Brasil precisa ter coragem e está faltando para alguns ter essa coragem aqui na FPA, aqui por parte dos parlamentares e o que nos compete, nós estamos fazendo o enfrentamento de uma pauta importante, não só para nós brasileiros, mas para o mundo inteiro, com responsabilidade ambiental. Parece que há uma pecha, uma vontade de rotular o agro como poluidor e, na verdade, hoje, o produtor rural, ele é o maior preservador, porque ele vive do solo, ele vive das suas nascentes, ele vive da produção e ele tem um contrato com a natureza. Então, na verdade, não há maior interessado em preservar as questões ambientais. Dividir as responsabilidades, né, Leandro? Né, Ana? Tá aqui, ó, todos esses dados que o deputado comentou e que eu acabei de falar estão nesse estudo que foi feito aqui pelo setor agropecuário, pela FPA, é importante a gente mostrar, quer dizer, é um documento que está consolidado e aí há alguns entendimentos, eu acho importante até citar aqui algumas questões, até para a Ana Amélia poder comentar a respeito desse assunto. Por exemplo, criar um plano específico só para tratar das emissões causadas pelo desmatamento, tanto nas áreas públicas quanto nas áreas privadas. É uma reivindicação. Contabilizar as remoções de gases de efeito estufa que acontecem dentro das propriedades rurais. Ou seja, as reservas legais elas não estão sendo consideradas, segundo esse estudo apresentado pela FPA, neste contexto de resgate da emissão dos gases. Garantir que qualquer meta de redução do desmatamento permitido por lei, chamada de supressão legal, só seja feito com incentivos financeiros adequados, acessíveis e suficientes, claro. E também tornar públicos os dados e o modelo usado para definir as metas setoriais, ou seja, mostrar claro, quer dizer, qual é a metodologia que está sendo utilizada para, de fato, calcular aquilo que é a responsabilidade de cada um dos setores. Então, eu já estou vendo ali na frente mais um embate entre o setor primário, o setor produtivo primário e os ambientalistas e mais uma mesa de negociação a ser aberta para superar essa questão. Ana. É o caminho da agricultura ABC, agricultura de baixo carbono. Então, nós estamos no caminho certo e a pauta que a FPA fez, levantou, é absolutamente tratável, inclusive com a ministra Marina Silva, que precisa agora não impor a sua vontade, a sua equipe, mas também entender que numa questão tão complexa quanto essa, que interessa muito do ponto de vista econômico e, claro, ambiental, mas somos cobrados quando vendemos os nossos produtos sobre a questão exatamente da sustentabilidade. O nosso deputado Afonso Ram falou muito corretamente. O agricultor depende de uma boa natureza, do nível de chuva, de um clima bom. E para ter clima bom, você tem que preservar suas fontes, as reservas hídricas, preservar as matas ciliares, preservar todo, como está no Código Florestal Brasileiro, que é um dos mais rigorosos do mundo. E eu sei disso porque estava lá para redigir esse documento, que é um dos mais importantes na preservação do nosso meio ambiente aqui no Brasil. Então, nós temos a autoridade moral para fazer agora os ajustes necessários para enfrentar os desafios que vêm desse século já, caminhando para o século 22. E tem uma última reivindicação aqui que eu deixei por último, Ana, que eu acho realmente significativo, que é o pedido para que o Congresso Nacional seja incluído no processo de discussão do tema. Por quê? Porque
Porque o Congresso, os parlamentares são eleitos, deputados e senadores, e representam os segmentos da sociedade civil, os segmentos econômicos, e, portanto, tem toda a autonomia e autoridade para poder apresentar as reivindicações do setor. Então, nada mais justo também que o Congresso seja chamado para dentro dessa discussão e não fique só no âmbito do governo federal, Simone. Tá certo. Ana, gostaria de comentar essa deixinha final do Leandro? Apenas dizer que a palavra final será do Congresso, né? Porque a apreciação dos vetos será do Congresso Nacional. E aí, a partir disso, então, negociando os vetos apostos, pode alterar a redação final e aí concluir uma questão que seja pacificadora numa matéria que é importante para todo mundo. Então, nós precisamos ter agora tranquilidade numa matéria tão relevante quanto essa. Ana Amélia Lemos, nossa comentarista, jornalista e senadora, obrigada pela participação hoje aqui. A gente contou com a participação de Leandro de Souza, nosso repórter, que trouxe aí tudo que ele participou lá dessa coletiva importante da Frente Parlamentar da Agropecuária. Obrigada, Leandro, aqui por estar com a gente. Obrigada, Ana, mais uma vez. Uma boa noite a vocês dois.